Salve, moçada da primeira série, turmas 1A, 1B, 1C e 1D. Aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, correto, moçada? E agora a gente vai dar continuidade ao nosso estudo, né? Já começando a ver agora, a partir de hoje, assuntos que são referentes ao terceiro bimestre, correto? Nós estamos encerrando essa semana do bimestre. Estou recebendo as provas para que o pessoal esteja entregando, aí tanto o pessoal do G1 quanto do G2, certo? O G1 e o pessoal do remoto para entregar pelo WhatsApp, e o pessoal do G2 está entregando presencialmente, falou? E a gente está encerrando o segundo bimestre. E assunto que a gente começa a falar a partir de hoje já é do segundo bimestre. A gente vai estar falando sobre a segunda lei de Newton, né? Já falou da primeira e da terceira. E vamos falar a partir de agora da segunda. Antes disso, né, fala aqui nessa página onde ele fala sobre a segunda lei de Newton, aqui na página 112, né? Ele fala uma coisa interessante aqui. O poeta Alexandre Pope, contemporâneo de Isaac Newton, né, descreveu a contribuição que esse pensador deixou para a humanidade com a seguinte frase: a natureza e as leis da natureza jaziam ocultas nas trevas, e Deus disse: faça-se Newton, e tudo virou luz. Para te ver, né, a importância, né, que é dada ao Newton pelo que ele fez, né, pela contribuição que ele deixou para a humanidade, né? E aí a gente vai estudar a segunda lei de Newton, certo? E aí ele começa aqui na página 113, falando sobre ela. E ele mostra o seguinte: vimos quando estudamos a primeira lei de Newton, que se a resultante das forças que atuam em um objeto for nula, esse objeto estará em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Em qualquer dessas situações, a aceleração do objeto é nula, ou seja, não tem aceleração. Assim, se a força resultante é zero, a aceleração é zero, certo? Agora, neste capítulo, né? Vamos estudar que tipo de movimento teria o objeto se a resultante das forças que nele atuam fosse diferente de zero, né? Destacamos que toda a abordagem realizada neste capítulo se refere ao objeto sofrendo a ação de uma única força, certo? Então, sempre com uma única força. Aí ele mostra o seguinte aqui, olha. E quando o objeto está sendo puxado aqui por uma força, certo? Olha, esse aqui está ligado por essa rodana com esse outro bloco, né? Daí quando esse bloco aqui desce, ele vai puxar esse que está na mesa, né, para a direita aqui. E ele gera nesse bloco uma aceleração, certo? A força F imprime ao objeto um movimento acelerado. Representação, né, tá aqui. Então, a normal está empurrando ele para cima, o peso puxa ele para baixo. Tem uma força de atrito que tenta impedir ele para cá, mas a tração está puxando ele para a direita, né? Ele ganha velocidade para a direita, certo? Um objeto sob a ação de uma força única adquire aceleração, isto é, se a força for diferente de zero, a aceleração também é diferente de zero, certo? Então, ele só fica com a aceleração nula se a força resultante for zero. Se a força for diferente de zero, ele ganha uma aceleração, certo? Então, se tem força diferente de zero, tem aceleração. Relação entre força e aceleração, certo? A relação entre a força e a aceleração é a seguinte: a força F que atua em um objeto é diretamente proporcional à aceleração que ela produz no objeto, isto é, força, esse símbolo aqui é de proporção à aceleração. Força e aceleração são diretamente proporcionais. Quanto maior a força, maior vai ser a aceleração. Aí o gráfico fica desse jeito aqui, olha. Aqui está a força, aqui nesse eixo está a aceleração. Aí o que acontece? Quanto maior vai ficando a força, maior vai ficando a aceleração, daí gera essa reta aqui, que é uma reta inclinada que vai subindo aqui, né? Quanto maior for a força, maior vai ser a aceleração, certo? Então, força e aceleração são diretamente proporcionais, beleza? Massa de um objeto, certo? Aqui que ele vai falar sobre a massa de um objeto. A massa de um objeto é o quociente entre a força que atua no objeto e a aceleração que ela produz nele. Isto é, massa é força dividido pela aceleração, certo? É uma constante, né, do objeto, né? Cada corpo tem a sua própria massa, né? E olha aqui que ele mostra. Quanto maior é a massa, mais força tem que ser feita para poder colocar o objeto em movimento, e ele ganha menos aceleração, né? Por exemplo, esse objeto azul que tem uma massa maior, olha aqui, aí, tem que fazer muita força, mas ele não acelera muito. Esse bloco vermelho que tem uma massa um pouco menor, já tem que fazer uma força um pouco menor e ele já acelera um pouco mais. Já esse bloco verde que tem uma massa menor,
a menor massa deles, ele com pouca força, ele já ganha muita aceleração, entendeu? Então, força e aceleração estão ligadas à massa da seguinte maneira, né? Quanto maior é a massa, menor é a aceleração e mais força tem que ser feita para colocar o bloco em movimento. Quanto menor é a massa, maior é a aceleração e menos força tem que ser feita, certo? Então, massa e força são diretamente proporcionais e massa é inversamente proporcional à aceleração. Falou? No caso de maior inércia, aquele que tem maior inércia, de maior massa apresenta maior inércia, ou seja, a massa está ligada à inércia, né? Quanto maior é a massa, maior é a inércia. Então, está aqui escrito aqui, ó. Quanto maior for a massa de um objeto, maior será a sua inércia. Isto é, a massa de um objeto é uma medida de sua inércia, que mede o quanto é difícil, né, colocar aquele objeto em movimento. Então, o objeto que tem muita massa, ele vai ser mais difícil de ser colocado em movimento, tem que fazer uma força maior e ele vai ganhar menos aceleração. Já um objeto que tem menos massa, tem que fazer menos força e ele ganha uma aceleração maior, certo? Então, essa é a situação. Então, massa mede a inércia do objeto, certo? Os vetores de força e aceleração, né? Ele mostra aqui um guindaste puxando um bloco, né? Então, para onde está a força, é para ali que está a aceleração, no mesmo sentido, né? Está puxando de para cima, olha. A força está puxando de para cima, então ele está acelerando para onde? Para cima também, certo? Então, a aceleração tem o mesmo sentido da força, certo? Esse que ele vai falar aqui. O vetor A tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido do vetor F, da força. Então, força e aceleração vão ter sempre o mesmo sentido e a mesma direção. Se ele está puxando uma força para cima, ele está acelerando para cima. Se estivesse puxando para baixo, estaria acelerando para baixo, para a direita, assim sucessivamente, certo? A expressão matemática da segunda lei de Newton, certo? Então chega aqui na expressão matemática da segunda lei de Newton, que é essa aqui, ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Então, ou somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração que o objeto adquire é diretamente proporcional ao resultante das forças que atuam nele e tem a mesma direção e o mesmo sentido dessa resultante, certo? Então, a força e a aceleração são diretamente proporcionais e o que gera o que transforma essa proporção numa igualdade é a constante, que é a massa, né? A segunda lei de Newton é utilizada na análise dos movimentos que observamos próximos à superfície da Terra e no estudo dos movimentos dos objetos celestes. O próprio Newton, certo, a aplicou ao desenvolver seus estudos de movimento dos planetas. O grande sucesso que ele alcançou constituiu uma das primeiras confirmações dessa lei, certo? Então ele usou muito essa lei dele para poder explicar o movimento dos planetas, que a gente vai estudar mais à frente, certo? Você terá a oportunidade de entender a importância da segunda lei de Newton durante todo o curso, não só no estudo da mecânica, mas também nos outros ramos da física, falou? A segunda lei de Newton é muito importante, por isso que ela chama de lei fundamental da dinâmica, que ela explica, é resumida dessa forma: força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força é diretamente proporcional à massa e ao produto da massa pela aceleração, certo? Aí vem aqui, passando já mais à frente, a gente vai ver as unidades de força e massa, né? Unidades fundamentais do Sistema Internacional de Unidades, ou seja, do SI, Sistema Internacional de Unidades. Aí o que acontece? O metro, que é a unidade de comprimento, né? Metro. A unidade de massa é o quilograma, o kg, e a unidade de tempo é o segundo, né? Dado em segundos, certo? Então, metro para distância, para comprimento, massa, quilograma, e unidade de tempo, segundo, certo? Aí o que deriva dessas unidades? Unidades derivadas, né? A área é metro ao quadrado, o volume metro cúbico, a velocidade é metros por segundo, a aceleração metros por segundo ao quadrado. Essas unidades são as unidades que a gente usa, são as unidades básicas, né? Fundamentais da física, né? Então, área é metro ao quadrado, volume metro cúbico, velocidade metro por segundo e aceleração metro por segundo ao quadrado. 1 newton é 1 quilograma vezes metros por segundo ao quadrado, certo? Porque quilograma dá massa e metro por segundo ao quadrado dá aceleração. Ou seja, 1 newton é a força que atuando
na massa de 1 kg, imprime a essa massa uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, força é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, certo? Quilograma da massa e metros por segundo ao quadrado da aceleração. Aí, ao usar a segunda lei de Newton no sistema internacional, observe sempre as unidades. Elas devem ser usadas da seguinte maneira: força resultante em newtons, massa em quilogramas e aceleração sempre em metros por segundo ao quadrado, certo, pessoal? Então não esqueçam disso. Força resultante que é dada em newtons é igual a massa, que é dada em quilogramas, e a aceleração tem que estar em metros por segundo ao quadrado. Sempre, falou? Aí vem um exemplo aqui, certo? Um objeto de massa 2 kg move-se com aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Qual é o valor da força resultante das forças que atuam no objeto? Olha, e já está a massa em quilogramas, já está a aceleração em metros por segundo ao quadrado, então basta jogar na força, na segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, como a massa é 2 e a aceleração é 6, basta fazer 2 vezes 6 para te achar a força resultante, né? A força resultante é a massa vezes aceleração, então é 2 vezes 6. E 2 vezes 6 dá quanto, pessoal? 12, né? Então a força resultante nesse exemplo aí é 12 newtons. Beleza, moçada? No exemplo 2, se uma força resultante de 10 kgf atua em um objeto, produzindo nele uma aceleração de 10 metros por segundo, qual é a massa do objeto? Então, eu vou colocar isso aqui no quadro, falou, moçada. Então, o que acontece? A força resultante é 10 kgf, certo? E produz uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. O que acontece? A força está em kgf, tem que passar ela para quê? Para newton, né? E para passar para newton, basta multiplicar por 10, né? Eles usam 9,8, mas a gente pode usar o 10. Então, 10 vezes 10, força resultante é quanto, moçada? Força resultante é 10 vezes 10, que dá 100, né? 100 o quê? Newtons, certo? Passou de kgf para newton multiplicando por 10. Aí, você já tem a aceleração, joga na fórmula força resultante, segunda lei de Newton, massa vezes a aceleração. Como eu quero achar, eu já sei a força resultante, é 100. Eu já sei, eu quero achar a massa, eu sei que a aceleração é 2. Então, a massa que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, te descobre o quê? Que massa vai ser 100 dividido por 2. E quanto é que dá 100 dividido por 2, moçada? 100 dividido por 2 dá exatamente 50. 50 o que? Se é massa? Quilogramas, certo? 50 quilogramas, beleza? Então, era esse aí o exemplo, né? Agora, já na página 118, tu vai copiar para nós essas atividades 4 e 5 e tenta resolver, falou? Na próxima aula a gente vai dando continuidade resolvendo essas atividades e continuando o assunto. Mais à frente já fala sobre massa e peso também, falou? Então, dê uma copiada tenta resolver essa questão 4 e 5 da página 118 e já começa logo a ver massa e peso. Então, com isso a gente encerra por aqui. A gente começou a falar hoje sobre a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, uma das fórmulas mais importantes que tem. Então, grave essa fórmula, força resultante igual a massa vezes aceleração, não esqueçam disso. Deixa um comentário com teu nome e turma no vídeo. Se tu gostar do vídeo aí da aula, se tu entendeu, dá um like. Se não está inscrito no canal, se inscreve, dá essa força aí, moçada. Fiquem com Deus, um abraço. Só Jesus é o Senhor. Até a próxima. Valeu, moçada. Um abraço.